Então você acredita que a inflação dos Estados Unidos é essa aí, que é o que o governo dos Estados Unidos passa? É? Você acredita, né? Você acredita em Papai Noel, acredita em Coelhinho da Páscoa. É? Só, eu vou dar alguns dados aqui para você ver a grande sacanagem. A grande sacanagem que está sendo feita. E o porquê que o pessoal está dizendo, pô, tá difícil, tá ruim esse negócio aí. Então, a inflação que o governo estadunidense oficialmente divulga, de 19 até 25, está em torno de 22%. Tá ok? 22%. Agora pergunta pro cara que toma um cafezinho lá na Wall Street, que vai no Starbucks, ou seja lá o que for. Quase dobrou o preço, cara. A alta do café de 2019 para 2025 foi de 75% já. 75%. Sabe o que acontece? Você vai até uma academia, daí você coloca lá 5 quilos, vamos supor que seja supino, 5 quilos. Ah, tá leve, mais 5. Mais 5, beleza? Mais 5. De 5 e 5, você chega lá no 70 quilos, não sei se o valor também é exagerado, mas enfim, 70 quilos. Daí nos 70 quilos você sente que a coisa começou a ficar complicadinha, né? Já começa a ficar vermelhinho, né? Já começa a dar uma tremidinha, começa a dar uma tremidinha. Aí bota mais 5 naquele 5 extra ali, você, cara, não deu. Não vai. Você está entendendo? Tudo atinge uma saturação. E não é de uma hora para outra, é de 5 em 5. Então o que acontece? O consumidor americano está entrando nesse momento, nessa situação de estresse. O cara está dizendo, não está dando, meu. Ah, mas a sua inflação só é 3%. Não, 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 mas está acumulando, está juntando, sabe? E o cara, que era o responsável por pegar a situação e dizer, ó, tá feio, vamos ter que agir de outra forma, ele está dizendo, não, na minha vez não. Não, esse trabalho sujo, na minha vez não. Eu quero curtir, quero aproveitar e quero encher o bolso. Não vem de história. Então, ele complica mais um pouquinho e joga para o próximo. Daí vai entrar o próximo, joga para o próximo, joga para o próximo. E isso vem acontecendo repetidamente nos Estados Unidos. Só que chegou num ponto de estrangulamento. A coisa não tem mais, cara, sabe? Chega uma hora que a coisa explode. Então, 75% de aumento. Eu disse, em algumas cafeterias o cara pagava lá $3, agora vai pagar 6. E ele dizia, como assim inflação de 3%, ao ano 2,8%, 3%? Então eu vou passar aqui alguns números para você, só para você sentir o drama. Tá? Não quero assustar ninguém, mas só para sentir o drama. Eu primeiro fiz uma avaliação aqui de aluguéis, tá? Valores de aluguéis. Então veja bem, a inflação foi de 22%. Então aluguéis variou de 30% a 31% o aumento. Então bem acima da inflação. Bem acima da inflação. Você acha que não vai fazer, não vai pesar no bolso do consumidor? Claro que vai, tem gente que gasta 30% no valor do aluguel. 30% do orçamento vai para aluguel. Mano. Então se sobe 10% a mais, aqui pesa, cara. Pesa muito. E o governo diz que a inflação é. Olha, esses dados aqui são dados conservadores, pode ser muito mais do que isso, tá bem? E o governo diz 22%. Seguros residenciais. Eu tenho notícia de até 75% de aumento de seguro, dependendo da cidade e da região. Você pega ali a região do. Acontece os furacões, ali Carolina do Norte, ou lá na Califórnia, acontecendo as queimadas, assim por diante, até 75% quando os caras fazem. Tem seguradora que não está fazendo. Mas, de uma forma geral, variou de 30% a 45%. De 30% a 45%. Então, peraí, 45% é o dobro do índice de inflação que o governo americano disse que foi a inflação de 2019 a 2025. Você está compreendendo a sacanagem, cara? O povo está lutando para conseguir acompanhar esse dado de inflação, que é o dado oficial, que é a metade da inflação real, cara. Então é esse o chabu que está dando. Os caras estão maquiando. Daí vamos lá. Café de 70% a 75%. Tá? Subiu lá. Índice de café subiu de 160 para 280. Aí, 74%. Carne. Carne. No bife, né? Vamos lá. De 40% a 50%. 50% é mais que o dobro do que foi divulgado.
Não tem como, cara. É exatamente isso que eu estou dizendo para você. Você pode aumentando de 5 em 5, mas chega num momento em que você diz que não dá mais. Chegou no limite, cara. Qualquer 5 que você põe a mais ali, não consegue levantar. Então, qualquer coisinha que aumente ali agora, e o que, que o Jeremy Powell faz? Diminui os juros. E qualquer aluno de primeiro ano de economia sabe que se você diminuir os juros, você aumenta a inflação. Então, não é, sabe, uma vez eu escutei uma história de uma amiga, uma empresária, que ela começou a trabalhar com diarista, bem pequenininha. Daí ela trabalhou numa casa e ele tinha um pedaço de bolo lá, sabe? Um bolo bem gostoso. E ela, pobrezinha, olhou aquele bolo ali e disse: que vontade de comer, né? Um pedacinho, só um pedacinho. Uma fatiazinha, assim, só pra, né? Sentir o gosto. Ela esperou a patroa sair e foi lá, cortou uma fatia bem fininha, sabe? Um carpaccio de bolo. Cortou assim, bem fininho, assim. Comeu. Daí foi trabalhar. Foi trabalhar, tá limpa aqui, limpa ali. Daí disse: puxa, mas que bolo gostoso. Vou comer mais uma fatiazinha, né? Só mais umazinha, bem fininha, assim. Foi lá e. Sim, parecia um papel, a folha de papel. Ó. Comeu e foi fazer as coisas. Foi limpar, foi lavar, foi ver as coisas, foi passar. Puxa, mas será que se eu pegar mais meia fatia, tem problema? Não. A fatia é tão pequenininha, tão, né, estreitinha, foi lá, cortou mais meia. Passou mais um tempo, cortou mais um pedacinho, mais um pedacinho. Bom, resultado. Chegou a dona da casa, abriu a geladeira, só tinha a menina na casa trabalhando. Aí olhou o bolo, faltava isso aqui do bolo. Aí a dona da casa olhou para a menina e disse: fulana, você andou comendo o bolo aqui da geladeira? Caramba, descobriu. Deu um pipinóforo, cara. A mãe da menina ficou sabendo e aplicou um castigo lá, fez se retratar. Hoje essa mulher é uma bilionária, amiga nossa. Mas enfim, cara, isso eu contei essa história para você, que de pouquinho em pouquinho, que nem juros compostos, cara. Mas, se eu botar milão por mês na poupança, não vai dar nada. É? Experimente fazer isso por 50 anos, pra você ver. Experimente fazer isso por 50 anos todo dia, todo mês, sistematicamente. Você vai ver se não vai dar nada. Aí então, nesse caso específico aqui, a inflação é assim. É pouquinho, né? Pô, os caras estão brigando, já tem inflação aqui de 80% ao mês, os caras estão brigando por 2,8 para 2,9, 2, cara, que é isso? Estão doidos? Os caras não sabem o que é inflação de verdade. Só que tem uma coisa, isso é cumulativo. Vai acumulando, vai acumulando. E é como os juros sobre juros. Né? Você coloca 2% sobre 100, 102. 2% sobre 102 já não é mais 2, é 2, entendeu? Vai acumulando o troço, velho. Vai pegando embalo. A coisa vai pegando embalo. E chega num ponto, os caras, porra. Então, eu tive a pachorra, né? Peguei aqui e disse: não, vamos avançar esses dados aqui para tentar entender o que está acontecendo. Mas olha, não teve um índice aqui, meu. Eu pedi, pesquisei aqui, aluguel 30 a 35%, seguros de 30 a 45%, seguro do automóvel 30 a 45%, carne bovina de 40 a 50%, café torrado de 60 a 80%, veículos usados até 60%, eletricidade de 25 a 35%, gás encanado de 30 a 50%. Vejam, é alimento, uma coisa básica. Né? Se a inflação foi 22%, o gás subiu de 30 a 50%. Móveis e artigos da casa, até 35%. Né? Então você pega restaurantes, 35%, você pega refrigerantes, 60%, seguro de saúde, 35%, passagens aéreas, 55%. Então, você consegue entender por que está complicada a situação? Porque o governo está mentindo, está enriquecendo uma meia dúzia, está ferrando com todo mundo. Praticamente todo mundo. Daí você diz, eu voltei a falar no vídeo passado: mas tem aqueles que estão ficando ricos na bolsa de valores. Então sim. Uhum. Com certeza estão. Estão vendo um número na tela, cara.
É diferente de você ter cabeças de gado, é diferente de você ter uma indústria produzindo bens de necessidade básica. Ah, o cara tem uma indústria de prego. Isso sim é um negócio real. Né? O cara tem uma fábrica de celulose, 5 bilhões de dólares. Quem quiser comprar, eu indico o vendedor. Entrega pronto, com reflorestamento, tudo. Cara, pá, 5 bilhões de dólares. Tem uma aqui no Brasil agora sendo, né, construída. Então, isso é um negócio real, cara. Agora, ações na bolsa de valores, é como eu falei, nem o ouro, porque no 29 os caras confiscaram o ouro. Então imagina você ter um papel dizendo que você tem ouro, cara. É uma total insanidade, velho. É insano o negócio, cara. Que um tempo você vai ver o cara que tem um carrinho de pipoca que vende ali no Parque Barigui, tranquilo. E o grande investidor pedindo esmola na rua, cara. Virou mendigo. Escute o que eu tô te falando. Isso se o cara não se matar, né? Que vai acontecer bastante. Então é isso que eu quero dizer para você, gente. É isso que eu quero dizer para você. Quando eu digo 75%, é porque é isso. E olha, 5 anos, 6 anos passa assim, ó. Pum. Então o cara não vê. Não tem aquela história do sapo. Se você jogar ele, água fervendo, né? Você joga ele, ele pula. Você joga ele, toma aquela becada, ele pula. Agora, se você deixar ele na água fria e for esquentando aos pouquinhos, ele morre cozido. Ele não pula. Ele vai se adaptando, se adaptando. Aí dá um soninho, dá uma dormência, pum, não pula. É isso. Se fosse de uma hora para outra que aumentasse 75%, o cara ia dizer: opa, calma aí, cocada, né? Segura o tchan. Né? Só que não, foi de fatia em fatia. Tchuk, tchuk. Foi diminuindo o bolo. Né? Ai, que bolo gostoso. A elite pensando: ai, que bolo gostoso, vamos tirar mais uma fatia, mais uma fatia, mais uma fatia, mais uma fatia. E aí o que acontece, cara? A parte que é do povo fica menor. Então, se o povo estadunidense não resolver essa parada, e pelo jeito não vai resolver, não vai resolver na boa, assim, né? No voto, não vai resolver, não. Não vai resolver. Mas pode resolver de uma forma violenta. A gente não queria que isso acontecesse. A gente não queria que isso acontecesse, tá? A gente queria que acontecesse de um estadista de verdade dissesse assim: olha, a coisa tá feia, assim, 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 vamos ter que fazer isso, isso, isso. Tá? Vocês vão ter que fazer o sacrifício, aconteceu isso, deu errado, fizemos errado, o povo fez errado, o governo fez errado. Infelizmente chegou a nossa hora de consertar a casa, que agora o telhado está caindo, tá, né? Todo mundo usou, ninguém deu manutenção. Então, infelizmente, a parada é nossa. Acontece, é coisa da vida. A gente esperava que fosse isso que fosse acontecer, né? Um cara corajoso de verdade faria isso. Agora o Donald Trump, como é um covarde, né? É um piá pançudo, piá mimado, piá, né? Mimadinho, covarde, ele não faz isso. Não. É um covarde, isso é covardia, cara, que ele tá fazendo. Escapar, se esquivar da missão que ele diz que é divina, né? Porque não acertaram, a bala pegou na orelha e salvou ele. Ah, sei. Uma missão divina de ferrar com o povo. Ou de acelerar o desastre. É essa a missão divina. O Donald Trump é patético, uma piada, o cara é covarde, gente. Da pior estirpe do tipo de covarde, o covarde que, além de ser covarde, ele se finge de valente. Queria ver ele sem essa esquadra que ele tem, sem esse aparato militar que ele tem aí. Queria ver. Queria ver se ele dava uma de gostoso como ele dá. É? Porque é fácil, né? É fácil. Desse jeito é mole. Agora eu quero ver o cara ser ponta firme, corajoso, falar alto, falar grosso, sem ter o aparato militar que ele tem. Então, é nessa situação que os Estados Unidos está. Está sendo levado por uma indústria financeira, tá? Porque o que está criando tudo isso aí é o pessoal das finanças. O pessoal das finanças. Tá? Quando muita gente inteligente indo para o lado das finanças e o departamento financeiro das empresas tomando ganhando o poder que está ganhando, é lamentável, gente. E acontece isso nas empresas. Você vê o departamento financeiro, o cara mexe aqui, mexe ali, mexe lá, mexe ali, entendeu? Com muito poder.
Sendo que poder de verdade tem que ter o pessoal da engenharia, o pessoal da produção. Esses aí tem que ter poder de verdade. Mas não. Colocaram poder no departamento financeiro e no departamento de marketing. Ou seja, vamos ganhar dinheiro fácil e vamos enganar o povo. É ou não é? Não, me diga. O marketing não foi criado para ser usado dessa forma, mas me diga se não é usado para agir dessa forma, para enganar. Né? Ou você acha que é honesto o cara dizer assim, compra o carro em tantas parcelas, juros zero. Isso é coisa do marketing, certo? Agora me diga, é verdade? É verdade? Os juros não está embutido no preço do carro? Está. Daí essa montadora, ou essa concessionária, essa montadora pega esse dinheiro e em vez de colocar em pesquisa e desenvolvimento, não, vai para as ações. Faz uma recompra, como a Boeing fez, de 40 bilhões de dólares. Dinheiro de pesquisa e desenvolvimento. O que você espera que aconteça, gente? Agora lá na China não tem essa história. Não. Eles sabem, eles criam, eles desenvolvem engenheiros. Engenheiros. Financista é o contador que faz o básico, entradas e saídas, o básico. Não ficar, não, vamos investir aqui, vamos investir lá na bolsa, vamos renda fixa, agora compramos dólar, agora compramos ouro, não sei o que, não, não, não. Isso aí não existe na China, cara. Não existe. E muito menos marketing. E muito menos esse marketing predatório e nojento que a gente vê. E eu sei que é nojento porque eu fiz parte disso aí. Eu trabalhei como diretor de marketing. Lá no começo da minha carreira. Eu tive uma experiência como diretor de marketing de uma grande instituição de ensino. E eu sei como é que funciona a sacanagem nos bastidores, cara. É coisa horrorosa, gente. É coisa horrorosa. De você dizer assim, eu não coloco meu filho para estudar aqui, mas nem a pau, Juvenal. Nem a pau, cara. Então o que eu digo? Tem muita coisa errada. Tem muita gente enriquecendo sem produzir, apenas nos números, na caneta, na planilha. Tem muita gente enriquecendo também, entre aspas, achando que está rico e não está, né? O cara que está com dinheiro aplicado, ou o cara que é rentista, que compra imóveis, vai comprando imóveis e alugando, alugando, alugando. Vai chegar uma hora, filho, o que acontece? O governo vai olhar para aquilo ali e vai dizer, não. Você está dizendo que o governo vai dizer, olha, escuta o que eu estou te falando. Você está dizendo que o pobre não trabalha, que o pobre é vagabundo. Que o pobre é pobre porque é vagabundo. Tá. E você? Que fica aí só manipulando números, comprando imóveis e alugando. O que você é, se não um vagabundo? Você está compreendendo a mudança? E vai chegar um ponto que vai acontecer isso. Agora, se o cara produz de fato, se o cara tem uma. Vamos usar aquele exemplo de fábrica de prego. O cara tem uma fábrica de prego, ele vai lá, trabalha, ele ajuda, ele desenvolve, ele não sei o que. O governo não vai criar problema com esse cara. Porque ele é útil para a sociedade. O outro é um predador. É um sanguessuga. É um câncer para a sociedade capitalista. E daí, por causa desse, o capitalismo leva toda essa fama, entende? De ser predatório, isso aqui, e tem razão. E tem razão. Tá compreendendo? Porque a coisa tomou uma proporção que, pô, peraí, meu. Que história é essa? O que está acontecendo? Então essas distorções é que incomodam. Porque a China é capitalista, gente. Hoje a China é capitalista. Só que ela não permitiu a entrada desses mecanismos predatórios. Ela não permitiu isso. Eu lembro de uma amiga que ligou da China uma época e ela disse, é verdade, se colocar um dinheiro aí numa conta, esse dinheiro no final do ano ele está maior? Eu disse, sim, existe. Ela disse, aqui não tem isso não. Aqui não tem isso. Você está compreendendo? Então, as diferenças são brutais. Então, não é a China que é adversária dos Estados Unidos. O adversário dos Estados Unidos são esses caras aí, que implantaram essa mentalidade de finanças e de marketing. Tiraram o poder dos departamentos de engenharia, de pesquisa e desenvolvimento. Tá? E agora esses caras da inteligência artificial estão completando o serviço sujo e levando o troço pro vinagre.
era o que faltava. Porque em função de produtividade e ganho de produtividade estão tirando as pessoas do mercado. E se esquece que o mercado consumidor é feito de pessoas. E que isso que ele está fazendo hoje de forma isolada vai se repetir, o outro vai fazer, o outro vai sim, porque o outro vai ficar olhando para você e vai dizendo assim, pô, você está ganhando dinheiro automatizando, colocando aplicativo, né? Inteligência artificial, diminuindo o departamento administrativo, então o cara começa a repetir, porque ele diz, porra, senão até uma questão de sobrevivência da empresa. Só que isso aí é tão perverso que vai chegar uma hora os caras vão dizer, cara, cadê o consumidor, velho? E aí eles mesmos sentem o efeito bumerangue que é fechar a sua própria empresa. É um bando, olha, cara, é um bando de idiota, mas é um bando tão grande, de uma idiotice tão grande, que não dá para ter dó, cara. Sinceramente, não dá para ter dó. E aí, quando a gente diz não dá para ter dó, é no mesmo tom que esse pessoal diz não dá para ter dó do pobre, que o pobre é vagabundo, que ele não trabalha, que ele não sei o quê. Ah, é? Sei muito bem. Sei muito bem. Pessoal, a coisa vai mudar. Rápido e de uma forma radical. Os que prestarem atenção, tiverem juízo e pensarem da maneira certa, vão sobreviver. Agora, aqueles que não tomarem as atitudes, que não abrirem os olhos e continuarem sendo enganados. Aliás, eu lembro do professor Judas, da Faculdade de Economia, uma das primeiras aulas, né? E coordenador do curso de Economia. Aí eu lá sentadinho, tá? E ele disse assim, por que vocês estão estudando Economia? Eu disse, isso aqui, meu negócio, minha família, isso aqui, Ele disse, olha, o maior objetivo, o maior benefício que vocês têm é que vocês não vão ser enganados tão facilmente. Maior benefício, vocês não vão ser enganados tão facilmente. E eu sinto exatamente isso. Na economia, na questão da economia, às vezes eu faço vistas grossas para não criar problema, mas estou perdendo um pouquinho a paciência. Então, para não ser enganado, certo? Na advocacia, a mesma coisa, para não cometer crimes que às vezes a pessoa, por falta de experiência, de conhecimento, comete um erro, sem saber o que está cometendo, porque é o desconhecimento da lei. Né? Publicidade e propaganda, mesma coisa, cara. Mesma coisa, você vê coisas, enganações, maquiagem, enganação, maquiagem. Não que eu seja contra a mulher maquiada, que eu acho muito bonito, mas eu estou dizendo essa maquiagem de negócios, sabe? O tal do sonho de valsa estragado. Você olha assim por fora, aquela embalagem cintilante, bonita, né? Compra no posto de estrada. Aí tá pegando sol, aquele sonho de valsa, daí você vai comer, ele tá podre, cara. Né? Já tá vencido, já não sei o quê. Então tem muito sonho de valsa estragado sendo vendido, sabe? Então a situação é essa, gente. A situação da inflação é essa. Pessoal, compartilhe, comente, se inscreva, deixe um pix, sabe, comente, faça qualquer coisa. Continuamos. Faça qualquer coisa, só não fique parado. Um abraço, até a próxima.